O tempo de perseguição foi muito difícil para mim. A gente sofre, a gente experimenta perseguição. Mas quando uma pessoa luta pela sua fé, milhares de pessoas podem vir a crer. Não foi fácil para mim ficar firme na fé, mas vale a pena. Em algum momento haverá uma situação em que teremos que tomar uma decisão. O que eu faço com a minha fé? Eu passei por isso. E vale a pena ficar firme. Fome, sede, roupas, casa, abrigo, eu perdi tudo. Mas agora eu vejo. Valeu a pena. A Portas Abertas calcula que ao redor do mundo mais de 360 milhões de cristãos sejam perseguidos por causa da sua fé. O que poucos sabem é que o Nepal faz parte dos países onde cristãos enfrentam perseguição por causa da fé. Esse país no Himalaia é mais conhecido como um interessante destino turístico. Ali se encontra, por exemplo, o Monte Everest, junto com outras 7 montanhas mais altas do mundo. Além dos maravilhosos cenários naturais, o Nepal também oferece aos turistas ocidentais um encontro com uma cultura exótica e diferente. Porém, no Nepal, a pequena minoria cristã é fortemente discriminada. Até 2006, o Nepal foi o único reino hindu da Terra. Por isso, até hoje, os cristãos são vistos como ameaça às tradições hindus. Principalmente os hindus antigos, que se tornam cristãos, passam por muitas dificuldades. Eles não podem evangelizar e são presos por isso. Eles são excluídos e enfrentam grande pressão da família e da sociedade. Assim como aconteceu com o sacerdote Dambar, que se tornou cristão por meio de uma experiência sobrenatural. Eu nasci em uma família hindu. Quando eu terminei os estudos, meus pais me enviaram para uma escola de sacerdotes. Eles pensavam, esse garoto deve ser uma bênção para o seu povo. 2 anos depois que eu acabei a escola de sacerdotes, comecei a exercer a função de sacerdote. Eu realizei rituais, fiz sacrifícios de animais, preparei altares em toda a minha aldeia e em diversos templos. Mas apesar de ser sacerdote, eu não tinha resposta para minhas perguntas. De onde vem a humanidade? Para onde ela vai? Meus pais e sacerdotes também não conseguiam me explicar de onde veio a humanidade. O que acontece depois da morte? Os rituais e as oferendas eram muito pouco para mim. Por dentro eu vivia uma luta, uma grande crise. Dia e noite eu me perguntava, onde está Deus realmente? Eu era um hindu convicto, eu realizava rituais, visitava templos e fazia muitas outras coisas. Mas por dentro eu não tinha paz nem alegria. Então eu me casei e depois de alguns anos vieram os filhos. Minha mãe já sofria de arritmia cardíaca há muitos anos. Ela me disse, eu gostaria de ficar boa, mas a nossa aldeia não tem hospital. E eu disse, mãe, como filho mais velho, sou responsável pela sua vida. Vou levar você para Katmandu. Então eu fui com minha mãe, minha esposa e meus filhos para Katmandu. Lá eu tive que sustentar 3, 4 pessoas com a minha renda. No Nepal é impossível levar um doente ao médico ou a uma clínica sem ter dinheiro. Para isso, precisávamos de dinheiro. Mas eu não ganhava o suficiente, só ganhava o necessário para os gastos cotidianos. Eu não podia levar a minha mãe para um hospital. Vários meses se passaram. Um dia eu voltei para casa depois do trabalho, como sempre. Eu acendi a luz e ia perguntar para minha mãe, mãe, como você está? Mas minha mãe tinha caído da cama. Ela estava gelada e não respirava mais. Então eu comecei a chorar e gritei, minha mãe morreu. Há quanto tempo ela já estava morta, eu não sei. Eu chacoalhei o corpo dela, mas ela estava dura como uma pedra ou um pedaço de madeira. Então eu comecei a chorar e a clamar a 33 milhões de deuses. Eu não sabia o nome dos 33 milhões de deuses, mas
Nenhum deles apareceu. Eu tinha fé e gritei: se existe algum Deus, traga a minha mãe de volta. Mas nenhum deles apareceu. Eu chorei a noite toda. Na tarde seguinte, meus vizinhos vieram me perguntar: por que você está chorando? Ela está morta, eu disse. Nós queríamos dormir, mas você nos incomodou. O que há de errado com você? Então eles me repreenderam. Sua mãe morreu. Quando alguém morre, você não chora a noite toda. Ela está morta. Leve-a para o cemitério. A gente enterra ou crema o corpo dela. Não vai adiantar nada chorar a noite toda. Então eu respondi: olha só, eu não trouxe a minha mãe da aldeia para cremá-la ou enterrá-la. Eu quero que ela viva novamente. Esse é o meu objetivo, minha visão, meu sonho. E eles falaram: você ficou louco, isso nunca vai acontecer. Ela já está morta há horas. Ela não respira, ela está gelada. Alguma hora ela vai começar a cheirar mal. Você está louco. Vem, vamos levá-la ao cemitério. Eu recusei. Não, eu não quero. Eu a quero viva novamente. E eles disseram: se você não acredita, então leve ela para o hospital. Mas eu não podia pegar um táxi ou um ônibus com um cadáver. Por isso eu a carreguei nas minhas costas. Eu era forte o suficiente. Eu tinha uns 21, 22 anos. Então eu a carreguei o dia todo para levá-la ao médico no hospital. E lá eu disse: senhor doutor, minha mãe está morta. Eu não tenho dinheiro, nem ouro, nem prata. Por favor, faça com que minha mãe viva de novo. E então eu serei seu escravo pelo resto da minha vida. Devolva a minha mãe. O médico me expulsou. Eu nunca vi alguém assim. Nós não podemos dar a vida a ninguém, somente curar pessoas doentes. Saia daqui, seu maluco. Vá embora. E então ele começou a me chutar. Depois disso, eu peguei minha mãe e a carreguei novamente para um outro hospital. E ali aconteceu a mesma coisa. Às 6 da tarde, eu a levei de volta para casa. Lá, uma vizinha, uma hindu, tinha aberto a janela. No Nepal, nós todos nos cumprimentamos como irmãos e irmãs. Ela disse: irmão Dambar, que teatro é esse que você está fazendo? Carregar a mãe morta o dia inteiro não é uma coisa normal. Você não vai conseguir fazê-la viver novamente desse jeito. Mas eu ouvi dizer que, quando os cristãos oram, os mortos ressuscitam. Você não conhece cristãos aqui em Katmandu? Uau, eu pensei. Há 3 anos eu conheci umas pessoas que pertenciam a essa religião de comedores de carne de vaca que eram cristãs. Eu também sei onde elas se encontram. Eu vou para lá agora. Então eu fui para lá e bati na porta deles. Eles estavam conversando, mas quando ouviram as minhas batidas na porta, ficaram calados. Eles pensaram: lá vem a polícia de novo, vão nos prender novamente. Temos que ficar quietos. Eles estavam quietos. Então eu disse: por favor, abram a porta, não é a polícia. Sou eu, o Dambar. Eu conheço vocês, por favor, me ajudem. Eles vieram para minha casa e colocaram as mãos sobre a minha mãe. E eu perguntei a eles o que eu tinha que fazer. Eles responderam: entregue sua vida nas mãos de Jesus. E eu disse: eu não conheço Jesus. E eles retrucaram: você não precisa conhecê-lo. Somente clame por ele. Então eu concordei e eles disseram: ok, então eu clamei: Senhor, eu não lhe conheço. Você é o Cristo, Jesus. Eu ouvi dizer isso. Até a minha vizinha hindu diz que você é um Deus poderoso. Se você é realmente o verdadeiro Deus, eu entrego minha vida em suas mãos. Eu me ofereci como escravo ao médico, mas ele não pôde trazer minha mãe de volta. Você conhece a minha crise interior. Minha pergunta: de onde vem a humanidade e para onde ela vai? Eu quero conhecer o Deus verdadeiro. A mulher hindu me disse que você é um Deus verdadeiro. Que é um Deus verdadeiro e também poderoso, que consegue trazer os mortos de volta à vida. Se você realmente existir, se for mesmo um Deus verdadeiro, então
toma a minha vida e devolva a minha mãe. Eu orei por 5 minutos e então a voz da minha mãe voltou a ser ouvida. Eu pulei que nem um doido e gritei: "Uau, minha mãe está viva!" 10 minutos depois, ela abriu os olhos e disse: "Eu gostaria de levantar." A oração que eu fiz realmente funcionou. Ela voltou à vida. Os 2 cristãos ajudaram a levantá-la. Minha mãe voltou à vida em meio a uma tarde de quarta-feira e eu disse a ela: "Mãe, nós nos tornamos cristãos. Agora eu vou à igreja." Ela respondeu: "Sim, eu sei." Eu perguntei para ela: "Como você sabe? Você ficou morta por horas?" Ela respondeu: "Eu não estava morta, meu filho." Eu perguntei: "Onde você estava? O que aconteceu?" E ela disse: "Havia um homem grande com uma barba comprida, com roupas muito claras. Ele me segurou o tempo todo em seus braços. Ele era como um pai. Me segurava como uma bebê. Ele era Cristo. Ele não precisou dizer isso. Ela teve essa experiência. Então eu prometi a Jesus: serei seu servo. Vou contar sobre você. Eu disse a ele: vou trabalhar para você por toda a minha vida, não importa o que aconteça. Você respondeu às minhas perguntas. Você é o Criador. Não somente porque trouxe a minha mãe de volta, eu também era uma pessoa que estava morta. Eu vou proclamar o Evangelho em todo o Nepal. Algumas semanas depois, minha mãe disse: eu vim para Katmandu para ficar saudável. Eu não me tornei somente saudável, eu me tornei cristã. Agora eu vou voltar para o meu vilarejo natal. Então ela viajou de volta para o vilarejo com minha esposa e meus filhos. Eu fiquei em Katmandu porque tinha que ganhar dinheiro. Assim que ela chegou, meu pai ouviu que ela tinha se tornado cristã. Ele quis matá-la, pois, para ele, tinha se tornado uma pessoa imunda. Os hindus não podem ter relacionamento com pessoas imundas. Por isso, ele a atacou. Meu irmão e minha irmã estavam lá. Mas não deu tempo. Ele quebrou o braço dela. E o braço nunca mais ficou como era antes. Meu irmão e minha irmã foram morar em casas separadas. Nós tínhamos 2 pequenas casas. Minha mãe, meu irmão e minha irmã moravam em outra casa, em frente à casa do meu pai, que morava com meu irmão mais novo. Alguns meses depois, eu recebi uma carta da minha esposa e da minha mãe. Elas escreveram: volte para cá. Não dá para vivermos aqui. Quando eu voltei para o vilarejo, meu pai estava totalmente contra mim. Ele disse: eu tinha 5 filhos. Um deles está morto. Você, Dunbar, você está morto. Não vive mais. Você não existe mais para mim porque você se tornou cristão. Meus irmãos e irmãs também tinham se tornado cristãos a essa altura. Então ele disse: os outros também morreram. Eu vivo sozinho aqui. Vocês todos morreram. E meu tio, minha tia, meu sogro e a anciã do vilarejo também vieram até mim para me insultar. Por que você se tornou cristão? Seu impuro. Você tem uma fé impura, essa religião de comedores de carne de vaca. Por quê? Então eu disse: bem, olha só o que Deus fez por ela. Ela deveria ter ficado morta? Eles responderam: morrer é melhor do que se tornar cristão. A fé que você assumiu é impura. Então eu me defendi. Sim, eu me tornei um cristão. Eu não posso negar a minha fé. Eles disseram: vá embora daqui ou abandone a sua fé. Então eu respondi: isso não é algo que está na minha bolsa que eu possa largar. Cristo, através da sua graça, conquistou meu coração. Eu não posso abandonar essa fé. Ele me salvou. Desde criança eu procurei por Deus e eu o encontrei. Essa graça é incondicional. Não importa o que aconteça. Eu prometi que seria fiel a Ele e viveria para Ele. Meu pai, meu sogro, meu tio e minha tia, todos eles estavam totalmente contra mim. Se meu pai tivesse me aceitado,
As pessoas do vilarejo não teriam poder sobre isso, mas meu pai me expulsou. Ser insultado pela família faz com que a pessoa fique mais vulnerável no vilarejo. Quando fui para o centro do vilarejo, jovens me atacaram e urinaram em mim. Então eu voltei para casa. Minha mãe viu meu estado e perguntou: "O que aconteceu?" Ela me lavou. O meu estado não era agradável, eu estava cheio de cuspe. As pessoas cuspiram em mim e jogaram tinta em mim pelas costas. Minha mãe perguntou novamente: "O que aconteceu?" E continuou me limpando. Eu não tinha trabalho porque consideravam a minha fé impura. Sem trabalho, sem dinheiro. Sem dinheiro, sem comida. Eu não sei como sobrevivi. Eu me lembro de quando meu filho, de mais ou menos 2 anos de idade, me disse: "Papai, eu quero comer arroz. A minha boca está estranha porque eu só como milho. Eu queria comer algo diferente." Então ele chorou: "Papai, não tem nada para comer?" As pessoas do vilarejo não me davam nenhum trabalho. Meu pai e meu sogro me expulsaram. Era uma vida muito difícil para mim. Quando eu ia para o vilarejo, as pessoas se juntavam para me insultar. "Homem imundo." Algumas tentavam me agredir, outras jogavam pedras em mim, mas não me acertavam. Deus me protegeu. Mas elas urinaram em mim muitas vezes, cuspiram, jogaram tinta, insultaram, amaldiçoaram. Era horrível. Elas queriam acabar comigo. Depois de um tempo, Dunbar foi avisado por um amigo que as pessoas da aldeia tinham decidido pegá-lo e levá-lo à prisão. Ele tinha esperança de que sua mulher e seus filhos fossem supridos pela família e decidiu fugir na noite em que seria apanhado. Chegando em Katmandu, ele tentou trazer sua família, mas não conseguiu. Como a polícia estava atrás dele, ele teve que fugir do Nepal. Ele ficou anos fora do país e acabou chegando à Alemanha. Durante esse tempo, a esposa dele foi dada em casamento a outro homem. Seus filhos foram criados com sua mãe e com sua irmã. Na Alemanha, Dunbar se tornou pastor e missionário. Foi onde ele também conheceu sua outra esposa, mas para se casar ele precisava de papéis oficiais. Por isso, ele teve que voltar para o Nepal, para Katmandu e para seu vilarejo natal, para onde, anos antes, as pessoas queriam prendê-lo. Eu fiquei 6 semanas no Nepal. E dessas 6 semanas, 10 dias no meu vilarejo. Algumas pessoas falaram para mim: "Dunbar, tais e tais pessoas se tornaram cristãs. Você quer visitá-las?" Então eu fui para essa pequena igreja que se formou no vilarejo onde eu havia evangelizado pela primeira vez. Pessoas se tornaram cristãs ali. Lá vivia esse xamã que era meu inimigo. Por quê? Porque o seu filho mais velho se tornou cristão através de mim e também os seus netos e outros filhos. Por isso ele me amaldiçoava. Quando eu voltei para a aldeia, ele veio até mim e disse: "Meu jovem, me perdoe pelo que fiz. Você semeou a semente e eu estou colhendo. Você fez isso muito bem. Meu filho, por favor, me perdoe." No Nepal, todos se tratam por filho, neto, neta, tia. Então eu o abracei e ele disse: "Veja, estou dirigindo a igreja, fruto do seu trabalho. Eu perdoei você, meu tio." Eu disse para ele. Eu também abracei meu pai e disse: "Pai, eu perdoo você." Eu também visitei as outras pessoas que me fizeram mal e eu as perdoei. Alguns dos jovens daquela época também se tornaram cristãos. Minha ex-mulher, minha família, parentes também se tornaram cristãos. Alguns até são pastores. Meus parentes de sangue, todos os meus parentes se converteram. E alguns conduzem a igreja. Isso é algo maravilhoso de se ver. Hoje eu moro na Alemanha. E não conheço só nepaleses. Eu consegui evangelizar muitos estrangeiros de mais de 100 nações por meio do evangelismo pessoal. Além disso, já viajei a mais de 22 países para levar a palavra de Deus. Houve um pequeno tempo de perseguição, mas isso
foi uma escola para mim. Hoje eu vejo que foi uma escola muito valiosa. A perseguição é um processo de amadurecimento. Quando não há perseguição, a gente fica morno. A perseguição traz foco. Ela fortalece a fé. Ela nos leva para mais perto de Deus e para a sua presença. Nós ocupamos o nosso tempo com a Bíblia e conhecemos mais a Deus. Eu desejo que minhas irmãs e irmãos cristãos orem pelos irmãos nepaleses, especialmente pelos que vivem sob perseguição, rejeitados pela família, rejeitados pelo marido ou pela esposa. Orem por proteção, perseverança e sabedoria para eles. Para que quando não cristãos lhes questionarem, eles encontrem as palavras certas para responder. Eles precisam de verdadeira sabedoria. Para isso é preciso muita oração e intercessão. Vocês podem fazer isso? Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer dá-la. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Evangelho de João, capítulo 5, versículos 21 e 24. Milhões de cristãos são perseguidos no mundo por causa da fé em Jesus Cristo. Eles são ameaçados, são presos e até mesmo mortos. A Portas Abertas está ativa em mais de 60 países para ajudar esses cristãos, levando apoio e oração para eles. Com esta série, nós queremos chamar a atenção para a realidade dos cristãos perseguidos e lhes dar um rosto e uma voz.